E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Estamos novamente aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos começar mais um estudo do livro Nosso Lar e hoje iniciaremos um novo capítulo, o capítulo 44, As Trevas. No último programa, nós conversamos sobre o encontro do André Luiz, do Lísias, com o ministro Benevenuto, que conversou sobre as suas impressões do que ele viu na Polônia, e o André Luiz, ouviu também o que ele falou acerca do espiritismo, que o espiritismo, uma religião praticamente nova no planeta, naquela época da guerra, o ministro diz que haviam reuniões há mais ou menos só 50 anos, e o Benevenuto, o ministro, vem dizendo que um alerta para todos nós, que os espíritas não cometessem os mesmos erros que cometeram em outras religiões, não trouxessem certos vícios religiosos para dentro do movimento espírita. A gente comentou sobre esses vícios, E hoje nós vamos entrar nesse novo capítulo e vamos ver quais os ensinamentos que André Luiz traz para a gente. E a gente já sabe, pelo título, que nós vamos conversar sobre as trevas. Então vamos lá. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores da sua cultura e sensibilidade, dedilhando com maestria as cordas da cítara. Fez-nos lembrar velhas canções e melodias da terra. Então, o André Luiz está assim, maravilhado, porque além de todo o conhecimento que Lísias tem, ele também é um musicista, ele toca, cítara. E depois daquela conversa com o ministro Benevenuto, o Lísias agora vai amenizar um pouco, através da música. E aí a gente aproveita a sensibilidade do Lísias aqui na música para poder ir na pergunta, na questão 251 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se são sensíveis à música os espíritos. E na resposta, no trecho da resposta, os espíritos dizem que a música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Então, a qualidade sensitiva é o quê? O sentimento de bondade, do bem e do belo que é exercitado na colônia Nosso Lar. Como é uma colônia, apesar de ser uma colônia de transição, muito ligada às esferas terrestres, ao umbral, mas é uma colônia que todos se comprometem, como nós já estudamos isso, nos informa aqui o livro, todos os habitantes se comprometem a pensar e agir no bem. Por isso, há um ambiente, a harmonia da colônia. Isso desenvolve a sensibilidade, que é o que o Lísias está demonstrando aqui e que é o que os espíritos responderam a Allan Kardec na questão 251. E na 252 ele pergunta assim: são sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? É outra sensibilidade, E aí ele diz que as naturezas
do mundo são bem diferentes das que da Terra, né? Do plano espiritual. As belezas lá são muito... Se a gente acha muita coisa bonita aqui, imagina lá. A música é uma delas. Então, é a sensibilidade que se desenvolve. Como a Teresa colocou, depois de tanta informação e sobre a guerra, e um ambiente que está de guerra, é imprescindível que a gente tenha momentos como esse aqui. Isso. De harmonia. Dia verdadeiramente maravilhoso. Sucediam-se júbilos espirituais como se estivéssemos em pleno paraíso. Porque primeiro escutou o governador, depois, né, e quando o governador falou, teve aquele coral que cantou. Depois vem essa reunião mais íntima com o ministro Benevenuto. E depois o Lísias tocou algumas músicas na cítara, né? Então, André Luiz estava achando que já estava no paraíso. Não esquecendo que o André Luiz é um trabalhador já das câmaras de retificação, tá? Ele está aqui no momento, vamos dizer assim, de folga. Mas ele é um trabalhador, ele tem trabalho, tem horas a cumprir. Já deu exemplos aqui anteriormente que faz a hora extra, continuidade, mandaram até ele descansar um momento aqui que a gente já estudou. Então, quando ele fala aqui que como se estivéssemos, né, em pleno paraíso, mas ele está se referindo àquilo que nós falamos em estudos passados, aquele paraíso ocioso, beatífico, que não existe. Ociosidade não é sinônimo de cristianismo, né? Não é. Não tenha dúvida, disse sorrindo, quando nos reunimos àqueles a quem amamos... Não, Teresa, quando me vi a sós... Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo. Quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. A gente lembra que o André Luiz já colocou aqui para a gente no capítulo 18, um capítulo inteiro falando sobre esse tipo de alimento, que é o amor. O título do capítulo 18 é esse, Amor, o alimento das almas. Então, nós não nos alimentamos só de comida, nós nos alimentamos de sentimento, quer dizer, alimentando no sentido positivo, porque a gente, quando é no sentido negativo, a gente é contaminado, não é? Então, a gente, no caso, ele está usando a palavra do alimento, do amor, porque realmente isso nos dá uma satisfação muito grande. Não é por outro motivo que quando a pessoa, né, quando a jovem está apaixonada, você esquece de comer, esquece de tudo. Só quer ficar ali naquela conversa, é a madrugada toda conversando, é o dia todo, né? No começo do namoro, isso acontece. Por quê? Aqueles sentimentos novos, aquelas emoções nos alimentam. Então, o Lísias está dizendo para ele, isso é natural, você está se sentindo assim nas nuvens, no paraíso, porque a gente aqui foi alimentado na nossa alma, a gente recebeu, não é, afeto. E por isso também, muitas das vezes acontece, quando há um rompimento em certos relacionamentos amorosos, acontece, né, quando há uma ruptura muito brusca, muitas das vezes a pessoa pode até enfermar, não é? A pessoa fica realmente muito debilitada e aí a responsabilidade recai sobre aquele que, de alguma maneira, rompeu com esse intercâmbio afetivo. A gente tem 2 exemplos que aconteceram isso. Paulo com Abigail, porque ele estava noivo de Abigail e ele simplesmente, por um motivo que não tinha nada a ver com ela, né, ele rompe com ela, acaba o noivado e ela acaba adoecendo, porque ela era alimentada, ela amava Paulo. Então havia uma troca ali de energias
emocionais, sentimentais, e ela sente falta, ela acaba adoecendo. E no outro exemplo, é o próprio André Luiz que traz para a gente no livro Os Mensageiros, quando o diretor lá do... eu nunca sei se é Mansão Paz ou... Os Mensageiros? É o castelo lá do... então, o Alfredo, que é o diretor lá do... Acho que é Mansão Paz, não sei bem. Ele, quando encarnado, ele acusa a esposa de um adultério, que ela era totalmente inocente, e é um rompimento muito brusco, ele tira os filhos dela, vai embora com os filhos, devolve ela para a casa dos pais, ela acaba desencarnando, porque houve essa ruptura, esse alimento que havia entre eles, né, que era um sentimento verdadeiro, acabou acontecendo essa ruptura. Então, o contrário também é muito complicado, porque quando você está, como o Lísias diz aqui, quando você está se alimentando, é Mansão Paz? Posto de socorro de Campo da Paz. Então não é Mansão Paz, é Campo da Paz. Eu sei que tem paz, mas é posto de socorro de Campos da Paz. Tereza, você está falando aqui, ele diz assim, quando nos reunimos, aqueles a quem amamos. Isso, ocorre algo... Ocorre esse fenômeno. Então, todos nós estamos envolvidos no fluido cósmico universal, todos nós. E no capítulo 14 da Gênese, no item 17, Allan Kardec vai falar, do 16 em diante, vai falar da qualidade dos fluidos. E ele explica no item 17 que os fluidos, eles possuem a qualidade que nós damos a ele. E essa qualidade traz efeitos calmantes, pode trazer efeitos irritantes, pode trazer dulcificantes, excitantes, tóxicos e etc. No caso aqui, traz um efeito de harmonia. Então, é a qualidade. E isso está diretamente ligado ao nosso pensamento, naquilo que nós pensamos. É o exercício. E o pensamento levando isso é o exercício nosso de cada dia. No livro Pensamento e Vida, tem vários exemplos, várias explicações sobre isso. Livro Pensamento e Vida de Emmanuel, é muito bom. Isso. Então, é essa qualidade que ele dá. Então, o fluido não possui qualidade sui generis. Ele tem uma qualidade que é adquirida no meio que ele está sendo elaborado, pelo nosso pensamento. Porque nós absorvemos do fluido cósmico universal e imprimimos nesse fluido universal que todos nós captamos, nós imprimimos as nossas qualidades morais. Então, e quando a gente está perto de quem a gente ama, há uma troca ali fluídica. Aí o Lísias continua. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Aí nós vamos... Como o Marco falou, o livro Pensamento e Vida vai nos falar no capítulo 8, que é a associação, eles nos falam assim, vamos ler um trechinho. É porque sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior, quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco, potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então, o Emmanuel, aqui no Associação, fala a mesma coisa que o André Luiz está colocando aqui. Toda vez que a gente pensa, a gente emite ondas mentais que vão se casar com pessoas que pensam de igual maneira. Ali estava todo mundo, né, nessa reunião ali em nosso lar, com Lísias,
com Benevenuto, estava todo mundo pensando no bem da humanidade, estava todo mundo irmanado na mesma sintonia. Então, todo mundo, como ele diz aqui, recebeu a vibração boa. E aí o Lísias diz que isso acontece em qualquer reunião que se faça, seja de encarnados ou desencarnados. Ele coloca aqui, cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Então, porque existem também reuniões, a gente não pode ser infantil e achar que não, reuniões para fazer o mal, para se elaborar crimes. Então, mas você ali naquele pensamento, você vai receber de volta toda a maldade que você pensou. Isso é da lei. Né? Deu pra gente que o princípio, ele é o mesmo. Então, por isso que Jesus, na sua sabedoria, na sua misericórdia, nos avisou. Vocês vão poder errar não só por palavras e atos, mas também pelo pensamento. E aí, nessa reunião, vamos dizer assim, uníssona, com os mesmos pensamentos, é que na casa espírita nós fazemos as reuniões de irradiação para os lares. Muitas casas espíritas têm esse tipo de reunião. O que acontece nessa reunião? Muitas pessoas se reúnem numa determinada hora, num determinado dia, para enviar bons pensamentos para os nomes que estão ali, né, no caderno, nomes de pessoas enfermas, pessoas em conflito. Então, aquela reunião, aquelas pessoas reunidas em nome de Jesus, pensando no bem, emitindo vibrações boas, elas com certeza vão enviar para os lares, porque juntos, como ele coloca aqui, né, quando numerosas almas se congregam. Então, todo pensamento que é formulado junto, né, num grupo, ele é mais forte. Kardec vai colocar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu pegar aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 15. Vamos ler aqui. Por que a oração em conjunto ela é mais poderosa? Olha só, vamos ver aqui. Vamos lá, quem tiver interesse, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 15. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende de palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. Aí ele bota, pelo menos aqui para mim aparece em letras itálicas, a prece em comum, quer dizer, essa reunião aqui que ele está falando, quando numerosas almas se congregam, a prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Então, isso que o Lísias está dizendo para o André Luiz é muito importante para nós. Para nós, todos que temos a nossa religião, seja ela qual for, quando dois ou mais, né, como Jesus falou, tivesse reunidos em meu nome, eu ali estaria. Então, há uma força muito grande quando nós nos unimos com o mesmo pensamento. Mas volto a repetir, não nos esqueçamos que isso serve para o bem, mas serve para o mal também. Então, nisso tudo que a Tereza colocou, a gente tem que focar a ambientação. Não é só higiene física, né? Não é só limpar as paredes e o chão. A higiene espiritual. A gente não tem ideia, não imagina o trabalho que a espiritualidade tem antes de começar uma reunião de estudos, mediúnica, em qualquer setor, em qualquer religião, a limpeza psíquica que é feita pelos espíritos. Mas a gente não leu esse pedaço ainda. Por essa razão no planeta, o problema do ambiente. Porque você falou da ambientação, da oração em conjunto. Quando Jesus fala,
quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Agora, o que é estar reunido em nome de Jesus? É só sentar e falar? Não é assim. Não. Isso não é. É a questão do pensamento. Não é? E isso é o esforço nosso durante o dia, durante as horas que antecedem, os dias que antecedem a determinada reunião. Não é só sentar, vamos reunir. Não é assim. É o nosso dia a dia que vai valer. Então vamos continuar mais um pouquinho. Então, olha só, para a gente fechar essa coisa do pensamento, né? Depois ele vai falar um pouco do ambiente. Então, o pensamento, ele é neutro. Quando a gente capta o fluido cósmico universal e a gente começa a pensar, o pensamento em si ele é neutro. A gente dá qualidade a ele. Então, dependendo do que a gente pensa, do que a gente vibra emocionalmente, sentimentalmente falando, a gente vai se reunir com quem pensa igualzinho, seja encarnado ou desencarnado. Só que, como ele diz aqui, a gente vai receber, né, olha o que ele coloca, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Então, também é da lei que o que você mandou, você vai receber de volta. Não tem como. Então, se você só emitiu pensamentos de maldade, de maledicência, de hipocrisia, é o que você vai receber de volta. Porque sai, mas volta. Não tem como. Então, o André Luiz, nessa reunião, nesse final de reunião, ele está se sentindo no paraíso porque ele também está vibrando no bem. Se ele não estivesse, ele não teria essa sensação. Mas como ele está vibrando no bem, não é? Ele está recebendo esses fluidos de paz, de tranquilidade, como ele mesmo colocou, parece que eu estou no paraíso. Mas o contrário também é verdadeiro. E aí ele continua. O Lísias, né, está dando essa explicação para ele. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada um faz o seu ambiente. E isso começa dentro de casa. Isso. Claro, principalmente, né? No trabalho, onde a gente convive, né? Mas principalmente dentro de casa. Que o ambiente, como diz aqui, o problema do ambiente. Então, o ambiente, ele é feito, como a Teresa leu no livro Pensamento e Vida, por nossa atitude mental, em primeiro lugar. Agora, para que isso seja de bom grado, que tenha efeitos bons, eu tenho que exercitar isso no dia a dia. E como é que eu vou exercitar isso? Quando as coisas, vamos dizer assim, os problemas vierem até mim, aí eu vou exercitar o bom pensamento. Como eu vou reagir àquilo? Não é? Como é que eu vou fazer? Né? O ambiente de cada um. E o ambiente, o ambiente na nossa casa religiosa, ele começa por nós. O problema é esse. A gente sempre está vigiando o que o outro está fazendo. Mas e o que eu estou fazendo? Né? Como é que fica? Meu pensamento, a minha responsabilidade. A gente tem que ter ciência, principalmente o espírita, de que quando a gente vai à casa espírita, e há necessidade, abrindo parênteses, há necessidade de ir sim à casa espírita, nós temos as lives hoje, são de uma utilidade enorme, porque propagam muito mais o ensinamento, mas nós temos a lei de sociedade, nós temos que conviver. Allan Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos. E quando nós vamos à casa espírita, nós temos que ter a ciência, a certeza que ali tem inúmeros trabalhadores que nós não estamos vendo, claro, quem não vê os espíritos, nós não estamos vendo, mas que estão ali há muito tempo tentando limpar o ambiente para que nós possamos ter uma reunião saudável, né, de esclarecimento espiritual. E muitas vezes, com o nosso pensamento invigilante, a gente consegue começar a sujar, vamos dizer assim, entre aspas, o ambiente novamente. Falando do político, falando do mal do vizinho que me fez mal hoje, falando do doente, me queixando o tempo todo, que é um assunto para mais adiante que ele vai falar aqui. Né? Então isso atrapalha, e a responsabilidade é minha nisso. Eu tenho responsabilidade, porque eu sei o que está acontecendo ali, o trabalho que os espíritos estão tendo, eu sei dessa realidade. Se eu sei e estou fazendo, a responsabilidade minha é maior, não é? Então é isso.
Então, estamos terminando, fala da evangelização, mas estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.